Olá, seja muito bem-vindo ao ensaio sobre a inconstância. Meu nome é Henrique Júnior, o assunto do vídeo é, obviamente, o incrível O Som e a Fúria, de William Faulkner, que não foi o livro mais difícil que eu li nessa vida. Ficções ainda ocupam este belíssimo e queridíssimo cargo, certo? E, diferentemente das outras resenhas que você encontrará no YouTube, eu não vou entregar a vocês a fórmula, a estrutura do quebra-cabeça já montada, certo? Então não se assuste com o tamanho desse vídeo, porque eu mal falarei do enredo, tampouco entregarei spoilers, ok? Então fique tranquilo e fique comigo. E eu não sei exatamente se isso é uma resenha, mas esse vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Primeiramente eu vou falar de Faulkner, sua relação com o livro em questão. Em segundo lugar eu vou falar do livro em questão. Em terceiro, como foi a minha experiência de leitura, e é nessa parte que eu falo da dificuldade do livro, certo? E em último lugar, a gente vai falar sobre a incrível edição da incrível Kozak Naif, ok? William Faulkner foi um grande escritor norte-americano, famoso e reconhecido justamente por conta de O Som e a Fúria, por mais que não tenha feito grande sucesso na sua época de lançamento, mas logo depois, foi um escritor que também ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, como você pode ver no título deste vídeo, porque faz parte desse meu projeto, conhecer todos os autores que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura, certo? Faulkner também é conhecido como um dos autores mais perspicazes no que diz respeito à construção de um incrível e belíssimo retrato do início do século XX nos Estados Unidos, com toda a sua aristocracia, decadência da mesma e também o racismo, que era uma característica muito importante desse período histórico. E Faulkner nasceu justamente no sul dos Estados Unidos, no final do século XIX, em Albany, no Mississippi. Então ele criou todo o seu universo a partir de sua terra natal. Então, mesmo que ele não esteja em Okinawa County, ele não sai do Mississippi. Na primeira introdução dessa edição em inglês, escrita em 1933 pelo próprio Faulkner, ele disse que quando ele começou a escrever O Som e a Fúria, ele na verdade não estava escrevendo um livro. Depois de ter passado por um período difícil de publicação de Sartoris, escrito no mesmo ano, ele sentiu que uma porta havia se fechado entre ele e os editores e que ele finalmente poderia escrever. Simplesmente escrever, sem ter alguma preocupação de que alguém gostaria ou não do seu material e que ele tivesse dificuldade de publicar novamente. E daí saiu O Som e a Fúria, um livro do qual ele tinha muito orgulho, não só pelo que ele conseguiu realizar em termos estéticos da escrita, mas também porque dentre os livros que ele havia escrito desde então, esse foi o único que ele escreveu sem tensão, exaustão, ou seja, foi um verdadeiro fluxo de consciência e também de escrita. E Faulkner, uns anos depois, também revelou em uma entrevista que ele escolheu o título Som e a Fúria inconscientemente, que apesar de já saber que era um trecho shakespeariano, ele não sabia o seu verdadeiro significado, que ele ficou espantado e ao mesmo tempo feliz quando ele viu que tudo se encaixou perfeitamente, tudo foi totalmente condizente com o conteúdo de O Som e a Fúria. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, meu querido Faulkner, eu espero que você esteja mentindo, sabe, pra dar um de legal, porque fazer essas coisas coincidentemente, meu querido, não é pra qualquer um, não vai estar sendo pra qualquer um. Mas do que eu falo quando eu falo de O Som e a Fúria? Bem, basicamente um drama gigantesco familiar. Esse livro faz parte do modernismo norte-americano, e assim como no nosso, o modernismo buscava romper com tudo que era considerado normal no que dizia respeito à arte e, consequentemente, à literatura. Portanto, houve várias mudanças nos temas das histórias e também nos aspectos estilísticos de uma narrativa, sua abordagem. E a abordagem, a escrita de Faulkner é uma de suas características mais importantes, sobretudo no Som e a Fúria. E esse maravilhoso livro vai nos contar a história da grande família Compson, uma grande família aristocrática que obviamente fazia parte da elite sulista dos Estados Unidos e seu colapso. Colapso financeiro, moral, emocional, estrutural, entre vários outros. O Som e a Fúria é um gigantesco quebra-cabeça e o nosso ponto de partida é, obviamente, o primeiro capítulo. E o primeiro capítulo é uma síntese de todo esse colapso da família, no qual há várias alusões e referências a fatos que ocorreram durante todo o livro, mas nós não somos capazes de enxergar e entender isso de imediato. Por mais que o primeiro capítulo comece no dia 7 de abril de 1928, ele é contado pelo Bendy, um personagem que tem um tipo de problema mental que constantemente quebra o tempo e a cena nessa narrativa. Portanto, nós temos uma perspectiva distorcida da realidade. Ele está nos contando uma história que ele nem mesmo entende.
Então, nesse primeiro capítulo, ele, assim como os demais personagens, aparecerão com a sua idade atual em 1928, mas também aparecerão mais novos, porque a partir de uma palavra, de um nome, de um cheiro, até mesmo de um som, o Bendy começa a se lembrar e a relacionar situações, e ele as mistura, ele as insere na cena atual. E é claro que essa enxurrada de informações vai fazer com que a gente termine o capítulo sem entender praticamente nada. A gente não tem como apreender esse tanto de informação a partir do primeiro capítulo. Elas não fazem sentido. E é aí que entra Shakespeare. Nós somos como velas que se apagam facilmente. Somos sombras errantes. Somos atores por uma hora no palco. Nós os agitamos, nós os exibimos e somos silenciados para sempre. A vida é um conto narrado por um idiota, cheio de som e fúria, sem nenhum significado. Pronto. Temos aqui nosso primeiro capítulo. E agora, tendo em mente que somos sombras errantes, vamos analisar um pouquinho 2 trechos do segundo capítulo. Certo? Saltei para cima da minha sombra. A sombra ainda não havia saído por completo da varanda. Parei à porta, vendo a sombra se mover. Era um movimento quase perceptível, recuando para dentro da porta, empurrando a sombra para dentro da porta. Mas ela já estava correndo quando ouvi. No espelho ela corria, antes mesmo de eu me dar conta do que estava acontecendo. Ou seja, esse trecho de Shakespeare corrobora todo o livro, até porque a terceira parte é narrada por outro tipo de idiota, e a quarta diz respeito a, basicamente, e todos os nossos ontens não fizeram mais que iluminar para os tolos, que nós somos o caminho para o pó da morte. Sim, o livro é dividido em 4 partes. A primeira ocorre em 7 de abril de 1928, a segunda em 2 de junho de 1910, a terceira em 6 de abril de 1928 e a quarta e última no dia 8 de abril de 1928. Mas como vocês já devem ter percebido a esse ponto, isso praticamente não significa nada, porque a quebra temporal é constante em todo o livro. Faulkner quebrou o tempo e embaralhou esses pedaços dentre esses 4 episódios. Cada parte é narrada por um personagem diferente, portanto, na maioria das vezes, a gente só vai ter a oportunidade de conhecer outro personagem através da perspectiva do narrador. Como eu não vou dizer quais são os narradores, porque essa foi uma das partes mais divertidas de desvendar em Um Sonho e a Fúria, eu vou fazer as minhas considerações acerca desses 4 episódios de forma bem fragmentada. Até porque é isso que o Faulkner faz com a gente o tempo inteiro durante a leitura. Moeda, portão, árvore, diálogo, padaria, quebra do relógio, caddy, cozinha, missa, cabriolé. E o que vocês precisam fazer para entender o que eu acabei de dizer de forma bem fragmentada, aleatória e incompreensível? Exatamente, ler. E é isso que o Faulkner vai fazer com você o tempo inteiro. Nessa coletânea de ensaios do Jean-Paul Sartre, há um que é dedicado ao Sonho e a Fúria, intitulado A Temporalidade em Faulkner. Aliás, este ensaio é tão difícil quanto o Sonho e a Fúria, vamos deixar isso bem claro, ok? Eu achei isso muito engraçado e trágico. Mas, enfim, ele diz que a tarefa do crítico é evidenciar a metafísica do autor antes de apreciá-lo. Ele concluiu, assim como eu, que a metafísica do Faulkner é o tempo, até porque o trecho que tem a função de resumir o livro, aliás, isso é uma tarefa impossível, ok? Diz justamente o quê? Diz respeito ao tempo. Vamos ler? Vamos ler. Era o relógio de meu avô, e quando o ganhei de meu pai, ele disse: estou lhe dando o mausoléu de toda a esperança e todo o desejo. É extremamente provável que você o use para lograr o reducto absurdo de toda experiência humana, que será tão pouco adaptado às suas necessidades individuais quanto foi as dele e as do pai dele. Dou-lhe este relógio não para que você se lembre do tempo, mas para que você possa esquecê-lo por um momento de vez em quando e não gaste todo o seu fôlego tentando conquistá-lo. Porque jamais se ganha batalha alguma, ele disse. Nenhuma batalha sequer é lutada. O campo revela ao homem apenas sua própria loucura e desespero, e a vitória é uma ilusão de filósofos e nécios. E dentro desse tema há uma passagem linda na página 77. Porque o pai disse que os relógios matam o tempo. Ele disse: o tempo morre sempre que é medido em estalidos por pequenas engrenagens. É só quando o relógio para que o tempo vive. Incrível. E quando falamos em Sartre, não temos como deixar de lado o existencialismo. E por mais que aqui o ensaio não seja dedicado ao existencialismo em Faulkner, eu sei que há um ensaio desse gênero, do Sartre, que eu não encontrei. E o que eu quero dizer com isso é que eu fiquei parado para pensar
como que eu posso encontrar o existencialismo e o sonho e a fúria? Eu não encontrei de imediato. Mas aí quando eu fui pesquisar a quantidade de palavras sombra que havia neste livro, que eu fiz isso para fazer a comparação entre Shakespeare e o segundo capítulo que eu já li para vocês, eu percebi que, gente, existencialismo puro. E na verdade já era para eu ter percebido antes, porque o próprio trecho shakespeariano é totalmente existencialista. E se você olhar aqui para o lado agora, você verá a capa da primeira edição, e ela é espetacular e é condizente com absolutamente tudo que eu acabei de dizer. Cara, o sonho é fúria. E o livro ficou por muito tempo, provavelmente mais incompreendido do que ele é hoje em dia, porque ele continha apenas as suas 4 partes, os 4 episódios, em que é onde a história termina. Você nunca deve esperar de Faulkner que ele te entregue um final fechadinho e bonitinho. Tampouco espere que o final seja que haja uma reviravolta, uma grande revelação. Aliás, tentar encontrar um clímax nesse livro é totalmente inútil. Mas enfim, tudo isso para dizer que em 1946 foi incorporado às edições de O Sonho e a Fúria um apêndice que é extremamente esclarecedor, certo? Porque ele fala da trajetória e praticamente uma biografia dos personagens principais da família Compson e também de seus antecessores, certo? E vocês não têm noção do quão impactante é a última frase desse apêndice. Ela é até melhor do que o final do 4º capítulo, gente. Só que a maior parte das informações que a gente apreende ao ler o apêndice não estão dentro desse período, certo? De O Sonho e a Fúria acontecem fora dele, são extra-literários, como diria o meu professor, porque falam muito do background de cada personagem, da linhagem da família e também do que acontecerá com eles nos anos pra frente, certo? E agora iniciamos a parte da minha experiência de leitura e foi a melhor que você pode imaginar, a começar pelo fato de eu saber apenas do livro inteiro que eu sabia que o primeiro capítulo era narrado por uma pessoa que tem uma doença mental. Eu só sabia disso. E é por isso que eu escolhi fazer este tipo de resenha para vocês, na qual eu não revelo a estrutura dessa família, quais são os narradores de cada personagem, o objetivo de cada um deles nesses capítulos, certo? Porque eu sou loucamente apaixonado por quebra-cabeça numa narrativa e esse aqui foi definitivamente o maior e mais complexo e mais recompensador quebra-cabeça que eu já montei na minha vida. E eu acredito que esse tipo de experiência de leitura é imprescindível para que você ame e veja o quão genial é O Sonho e a Fúria. Então foram 3 dias inteiramente dedicados a ele. Eu não tive nenhum momento de desistência, de irritação, de achar que não teria saída, de que eu não estava entendendo nada, de que alguém me ajuda, socorro. Nenhum momento de desespero. Na verdade, justamente o contrário. Eu só queria continuar, porque eu não parava de ficar cada vez mais fascinado. E o que eu fiz? Eu o encarei como ele é. Um dos livros mais complexos e difíceis já escritos na face da Terra. E o que você precisa fazer para lê-lo é muito simples. Dedicação, maturidade, muita paciência, porque você precisa aprender esse livro à medida que você o lê. Você vai juntar as pistas, vai montar esse quebra-cabeça, e isso requer muita paciência e também abstração, com certeza, sobretudo no primeiro capítulo. Você tem que aderir à alucinação do Bendy, como eu disse no Instagram. E se eu pudesse dizer que eu tive alguma facilidade ao ler O Sonho e a Fúria, foi provavelmente devido ao Palmeiras Selvagens. Só que eu não concordo muito com isso, porque eu praticamente não reconheci o Faulkner. É claro que há muitas semelhanças, como por exemplo no Fluxo de Consciência. Só que o daqui é muito mais intrincado. Há também as várias alusões bíblicas. Só que aqui é muito mais intensificado. Então o Faulkner já começou sabendo o que fazia. Porque este aqui veio antes deste. Mas o que eu realmente, sinceramente acho que me ajudou foi minha quantidade de anotações. Porque a gente tem que lidar com uma quantidade incrível de nomes e situações que nos são jogadas. Como, por exemplo, ele ainda acha que o pasto é deles. Ou até mesmo, eu tenho medo de deixar a Quentin. Eu foquei nesse A, e se vocês lerem, vocês vão entender por que eu fiz isso. E o que eu fiz, e você definitivamente também precisa fazer, é prestar muita atenção nas divisões de cenas, porque você está na próxima linha, outro período, personagens novos, então eu anotava e anotava e anotava. Então no livro eu fazia várias indagações, como por exemplo aqui, nós temos deles quem? Pode ser outra cena. Acho que Luster fala com Bendy assim: alguém está para chegar, quem é essa pessoa?
Meu livro está totalmente sublinhado e anotado e rabiscado, mas eu também não deixo de fazer anotações aqui, certo? Eu ainda não terminei de passar a limpo, porque eu faço essas anotações no meu celular, mas olha só, muita coisa, gente. Isso é muito importante, principalmente se você está lendo Faulkner. Então é a minha dica do dia. Uma coisa muito importante sobre o livro, principalmente na segunda parte, é que há várias narrações simultâneas. A primeira é, obviamente, do narrador, e a segunda pode ser de um pensamento dele, pode ser de outro personagem, ou pode ser de não faço a menor ideia. Sim, você vai se deparar com isso se você ler O Sonho e a Fúria. O primeiro capítulo é de uma genialidade que eu não consigo descrever. Ele é extremamente especial justamente por ter sido narrado pelo Bendy, um personagem muito querido por mim. Ele é simplesmente monumental, justamente por dialogar com todas as partes do livro. Mas ainda assim a segunda parte é a minha favorita, e ela é ainda a mais complexa, é inclusive a maior das partes, que tem o maior número de páginas, e é a mais especial, tanto pelo narrador quanto pelas várias digressões. Eu não acho que o Faulkner é um escritor sensível de forma alguma, eu não acho que a sua escrita é sensorial. Sensorial pra mim é isto aqui é absolutamente sensorial e é o que eu tenho como referência. Mas, apesar disso, apesar de eu achar que o Faulkner tem mais uma preocupação com a linguagem, eu não acho que ele peca nesse quesito da sensibilidade. Até porque os trechos que eu li pra vocês agora há pouco são lindíssimos, certo? Há um vídeo maravilhoso de uma professora da USP chamada Munira Mutran, no qual ela fala sobre um conto chamado That Evening Sun, que eu li nesta ediçãozinha aqui. E nesse conto, esse conto tem como os personagens principais os membros da família Compson quando crianças, já com a estrutura familiar montada. Então ela considera que para ler o Sonho e a Fúria, é bom que a gente conheça aquele conto anteriormente, que a leitura será muito mais fácil. E eu concordo plenamente. O conto é maravilhoso, eu fiquei muito emocionado em encontrar os personagens sob realidades e perspectivas tão diferentes e não tão angustiantes como aqui, porque sim, esse é um livro muito angustiante, pela capa, né, gente? Mas se você quiser começar pelo Sonho e a Fúria, total apoio, até porque, né, gente, eu sou adepto dos quebra-cabeças maravilhosos, e esse aqui é um que é... E eu nunca vou dizer pra vocês deixarem de lê-lo por sua complexidade, de forma alguma. Eu estou aqui tentando fazer com que vocês parem de ter esse medo infundado de O Sonho e a Fúria. Como eu já disse, eu já li coisa pior. Eu continuo achando Jorge Luiz Borges muito pior. Porque a bagagem que ele requer é muito diferente, é de muita referência. E aqui não, aqui você precisa de dedicação, paciência, aquilo tudo que eu já falei anteriormente. Então, encarem, eu espero que vocês se maravilhem tanto quanto eu ao estarem diante de uma obra tão genial. E para eu saber que você chegou a esse momento do vídeo, você vai deixar lá embaixo nos comentários que você também achou espetacular a capa da primeira edição de O Sonho e a Fúria, ok? Aquela bem existencialista que eu mostrei agora há pouco. Que de pouco não tem nada, porque esse vídeo tá enorme. E se você acompanhou toda a minha saga dessa maravilhosa leitura no Snapchat, também deixa aqui embaixo. Porque se você realmente acompanhou essa saga, você viu, você tá entendendo o que eu tô falando, então você não vai deixar de comentar, né? Até porque eu quero ver a carinha de vocês que me acompanham lá, certo? Eu também vou deixar na descrição o link para as duas introduções que o Faulkner fez nessa edição em inglês, para que apenas as pessoas que leram o livro leiam essas introduções. Ou se você não se importa com spoiler, você lê as introduções. Se você quer mais um contato assim com o Faulkner, quer ler essas partes que eu falei da primeira introdução, os links estarão na descrição. Obviamente, gente, eu não traduzi, não sei se tem tradução. That Evening Sun, o conto que eu mencionei, eu também acho que não tem tradução. E o que eu posso fazer, né? Infelizmente, só pra quem fala inglês mesmo. E só mais um comentáriozinho a respeito do maravilhoso universo de Faulkner. Ele criou esse condado fictício chamado Yoknapatawpha County, e nele, de acordo com o período histórico, havia muitas famílias aristocráticas, como vocês já sabem, o Sonho e a Fúria. Havia os Compson. Também como havia, sim, ó, olha aqui, os Sartores, finalmente, né, gente? Porque eu não sabia o que significava isso, e é o nome de uma família que é citada várias vezes no Sonho e a Fúria, certo? Então, é isso. Assim como esses personagens aparecem naquele conto, assim como Quentin Compson aparece em Absalão, Absalão é um de seus principais narradores, ou seja, esse universo é inteiramente dele, esses maravilhosos personagens dessas famílias estão espalhados por todos os lugares em diversas obras. Isso não é simplesmente lindo? É sim, eu sei que vocês também acham. E agora o tempo é dedicado à edição da maravilhosa Kozak Naive. Como você pode ver, esta é uma das
mais lindas capas de todos os tempos, ok? Isso é um hardback. Eu preferia a antiga, que é um hardcover, cuja jacket era brilhosa e não fosca, como a gente está vendo aqui. A tradução é maravilhosa, com alguns errinhos na revisão, mas nada que vai comprometer a sua leitura de forma alguma. Até porque, gente, todo livro tem um errinho de revisão aqui e lá, certo? Então é isso aí. Tem aquela edição de bolso também. Essa aqui no momento está custando R$80. Estou achando difícil de abaixar o preço, mas tem aquela edição de bolso que na verdade é muito boa, porque esse livro requer muitos rabiscos. Então, não deixe de ler o Sonho e a Fúria por essa edição ser cara. Ou então espere um cupom da Kozak, que ela sempre faz essas promoções lindas e maravilhosas. Enfim, gente, eu realizei um sonho. Eu não poderia estar mais feliz. Eu sempre tive um sonho de ler o Sonho e a Fúria, porque toda essa dificuldade que atribuem a ele me deixou sempre muito curioso e afobado para ler. Somado ao fato dele ter ficado esgotado por muitos anos, só transformou isso num sonho quase que inalcançável, né? Então agora que eu realizei, vocês não têm noção de como eu estou feliz. Não há nada como o Sonho e a Fúria. Eu nunca li nada igual, com essa estrutura tão complexa e concisa e coerente ao mesmo tempo, tão perfeitamente construída. E por mais que sejam muito diferentes no que dizem respeito ao tema, até mesmo nos recursos da narrativa, são bem diferentes. O Sonho e a Fúria está do lado de Paixão Segundo GH no quesito livros da vida. Ponto final. E é isso, eu espero sinceramente que você tenha gostado dessa resenha. Eu tive muito trabalho para fazer, vocês não têm a noção da responsabilidade que é falar de William Faulkner, mas eu precisava vir aqui para tirar este medo que vocês têm desse senhor, tá? E indicar um dos meus novos livros da vida, porque o Sonho é Fúria, gente. Signifying nothing. Então, por favor, não se esqueçam do seu joinha, comentem aqui o que vocês acharam e leiam, o mais importante de tudo, leiam O Som e a Fúria, tudo bem? Eu vejo vocês numa próxima.